Olá, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Hoje vamos meditar Lucas, no capítulo 24, do versículo 13 em diante. Vamos falar sobre os discípulos de Emaús. Aquelas mesmas pessoas que estavam com Jesus quando ele entrou em Jerusalém, na sua entrada triunfante, eles estenderam tapetes, ramos e gritaram: Hosana, bendito o rei, aquele que vem em nome do Senhor. Então, esse mesmo povo, eles gritaram para crucificar Jesus. Eles instigaram e pressionaram para que o poder da época condenasse Jesus. Eles achavam que Jesus ia pegar em armas, ia brigar pelos direitos deles, iam fazer aquilo que eles queriam da forma terrena. Só que Jesus deixou claro para eles que o reinado dele não é deste mundo. E ele jamais pegaria em armas, jamais lutaria de forma humana. O ministério de Jesus, o reinado de Jesus era outro. Então eles decepcionam com Jesus, eles ficam chateados e aí eles decidem entregar Jesus às autoridades da época. Então eles condenam Jesus, pregam ele numa cruz. A cruz era um símbolo de vergonha, a cruz era vista como uma condenação. Hoje temos nas pessoas, quando fazem coisa errada, vai para a prisão. E a cruz era esse sentido. Levava a pessoa à cruz até a morte, uma forma de punir, uma forma de punição para essas pessoas que cometiam alguma atrocidade, algum erro, algum roubo, seja lá o que fosse, alguma coisa contra a sociedade. Então essas pessoas eram punidas pela cruz. Então a cruz era o símbolo da derrota, da punição, da vergonha. Então as pessoas tinham vergonha daqueles que cometiam os erros e eram condenados à cruz. Era algo ruim. E porém Jesus venceu a cruz. Com Jesus a cruz se torna um símbolo de vitória, um símbolo de amor e de entrega. A cruz tomou outro significado para Jesus passar pelo madeiro. Mas então, Jesus é morto, eles condenam Jesus da pior forma possível. Aquilo que um bandido, um malfeitor recebia, Jesus recebeu ainda pior. Ele morreu da pior forma possível. Então Jesus passa por esse caminho doloroso e morre. Depois que Jesus morre, eles tiram Jesus da cruz, colocam no sepulcro, Jesus é sepultado. Passa-se 3 dias que Jesus havia morrido. Algumas mulheres foram chorar no túmulo de Jesus, voltaram dizendo que encontraram, que viram um anjo, que viram Jesus, o próprio Jesus, falaram com elas. Até alguns dos discípulos também foram ver e afirmaram que realmente o corpo não estava mais lá, que Jesus também havia falado com eles. E os discípulos, eles se dispersam, alguns ficam trancafiados, trancados, escondidos, tristes, abatidos, chorosos. Outros voltam à sua vida anterior e seguem outros rumos, outros caminhos. E dentre eles, 2 discípulos voltam para a sua vida cotidiana, voltam para um vilarejo chamado Emaús. Ali no caminho até Emaús, eles discutiam, eles tristemente, cabisbaixo, discutiam o que havia acontecido em Jerusalém. Discutiam sobre a morte de Jesus, como Jesus havia morrido. E nesse caminho Jesus os encontra. Então eles estão caminhando para Emaús, encontram com Jesus também, caminhando nessa estrada sentido Emaús também. O desejo de Jesus era encontrar esses discípulos e revelar para eles de alguma forma que ele estava vivo. Jesus encontra com eles e pergunta o que eles estavam discutindo. Então eles falam, será que você é o único estrangeiro que não sabe o que aconteceu em Jerusalém? Mataram Jesus de Nazaré, era um profeta que dava testemunho de Deus e realizava prodígios, realizava milagres. Falam que Jesus era o profeta e que eles acreditavam que ele
os salvaria, ele seria o libertador de Israel. No entanto, os sacerdotes, as autoridades condenaram ele à morte. E já fazia 3 dias que ele havia morrido, que algumas mulheres até falaram que ele estava vivo, que o viu, que falou com ele. Alguns homens também falou que Jesus havia aparecido para eles, falado com eles. Então Jesus, ouvindo esse relato deles, Jesus começa a questionar, será que isso não deveria acontecer para que se cumprisse o que está escrito nas Escrituras? E Jesus vem falando, abordando toda a Escritura para eles, começando de Moisés e percorrendo os profetas, aquilo que os profetas falaram e anunciaram a respeito dele. Então Jesus vem percorrendo, caminhando com eles, falando, explicando para eles as Escrituras, que era preciso que o Filho do Homem passasse por tudo isso, para que voltasse novamente a amizade entre o homem e Deus, e se cumprisse tudo aquilo que foi dito pelos profetas. Trazendo essa passagem um pouco para as nossas vidas, às vezes Jesus caminha conosco, Ele está caminhando conosco, mas não conseguimos enxergar, não conseguimos ver a presença de Jesus na nossa vida. Como aqueles discípulos de Emaús, que estavam caminhando, Jesus estava caminhando com eles, só que eles não reconheceram Jesus. Jesus falou, explicou para eles, o coração deles ardia, o peito deles, logo adiante fala que o peito deles ardia, mas eles ainda não haviam entendido, compreendido que era Jesus. E Jesus não revela para eles imediatamente. Jesus dá-se a conhecer através da palavra. A palavra de Deus é viva. E através da palavra podemos nos aprofundar no mistério e podemos conhecer Jesus mais profundamente. Talvez Jesus vai nos dando pistas, alguns detalhes que vai acontecendo, mas nós, às vezes, não conseguimos enxergar que é Deus verdadeiramente. Os discípulos de Emaús, eles eram discípulos de Jesus, eles caminhavam com Jesus. Eles tinham uma missão ali junto com Jesus. Só que um evento, uma situação deixou eles tristes, cabisbaixos. A palavra fala que ao ferir o pastor, as ovelhas se dispersarão. Então eles se dispersaram. Com a morte de Jesus, eles se dispersaram e voltaram às suas vidas antigas. Voltaram às suas práticas antigas. E foi preciso Jesus encontrá-los. Foi preciso Jesus dar-se a conhecer, revelar para eles, para que eles voltassem à missão. Muitos de nós temos a nossa missão, temos o chamado, temos o nosso ministério. Porém, alguns eventos que acontecem durante a caminhada possam nos tirar, possam nos afastar, possa nos estremecer por dentro e fazer com que a gente dispersa, a gente volta novamente à vida antiga, à vida velha. Mas o Senhor, Ele chama-nos, Ele nos chama para a missão. O Senhor, Ele quer nos revelar, quer dar-nos a conhecer através da Tua palavra. Quer que nosso coração arde novamente, com aquele mesmo amor, com aquela mesma força de início. Ele quer nos revestir, nos revigorar para voltar à missão. Talvez você esteja nessa mesma situação. Decepcionado com alguma realidade que aconteceu durante o caminho, durante o percurso. Algum evento que aconteceu, alguma realidade, alguma situação que aconteceu, que te deixou triste, te deixou batido, abatida. O Senhor te chama para voltar. O Senhor quer te revelar, quer que você experimente algo mais profundo da palavra, que você conheça a profundidade, assim como Ele estava levando aqueles discípulos a conhecer a profundidade da palavra. E só depois revelar-se para eles. Talvez o Senhor quer que você estude um pouco mais, aprofunde um pouco mais. E volte para a missão, volte para aquilo que Ele confiou para você.
Jesus dá a entender que continuaria o caminho. Só que eles convidam Jesus a entrar no vilarejo. Fala que já é tarde, já está no final do dia, e que ele pudesse entrar com eles e descansar, ficar ali com eles. A conversa estava boa, estava agradável, eles estavam sentindo bem, estavam gostando. O peito deles, o coração deles estava queimando, estava ardendo. Então eles queriam continuar aquela conversa. E aquela companhia estava boa. Então Jesus entra com eles no vilarejo. Eles sentam à mesa para alimentar. Já estava tarde, né? Já estava com fome. Eles sentam à mesa para comer, para alimentar. Jesus parte o pão. Quando Jesus parte o pão, eles reconhecem que era Jesus. Pois Jesus havia feito aquela prática muitas e muitas vezes diante deles. Os olhos deles se abrem e eles reconhecem. Quando eles reconhecem, Jesus se faz invisível, se torna invisível diante dos olhos deles. Então eles olham um para o outro e dizem: é ele, é Jesus, é o Mestre. Por acaso nosso coração não ardia enquanto ele falava pelo caminho? Eles perceberam, eles compreenderam. O coração deles ardia enquanto Jesus estava falando. Enquanto Jesus estava falando sobre as Escrituras, as passagens da Escritura, eles sentiam no coração, ardia o coração deles. E ali, naquele momento da partilha do pão, eles têm a certeza. Concretiza o que eles estavam pensando antes. Concretiza aquele sentimento que eles estavam tendo antes. Então, eles levantam imediatamente e voltam para Jerusalém, para assim falar aos outros discípulos. Então, eles voltam para a missão. Eles voltam novamente para o grupo, para os seus irmãos, para dar continuidade, para anunciar a palavra, anunciar que Jesus havia revelado para eles, que Jesus havia aparecido também para eles, e que Jesus estava vivo. E que realmente aquilo que Jesus pregou e falou, que ele ressuscitaria no terceiro dia, aconteceu, realizou. Muitas das vezes Jesus está caminhando conosco, está conosco, mas às vezes não acreditamos, não conseguimos enxergar. Estamos com os nossos olhos tampados espiritualmente. Às vezes até sentimos que é a mão de Deus, que é a ação de Deus, mas não conseguimos enxergar com os olhos da fé, pois estamos muito com os olhos humanos, com o olhar humano. Como aqueles discípulos estavam? Eles estavam com o olhar humano, pois eles acreditavam que Jesus era o rei que ia libertá-los, que ia pegar em armas, que ia ter um exército, mas não. Jesus estava falando de outra forma, de outra libertação espiritualmente e não fisicamente. Então, os olhos deles estavam mais na parte humana. Nós também, muitas das vezes, estamos com o nosso olhar humano. Nós não conseguimos enxergar a realidade espiritual, que é muito mais profunda do que o espiritual. Outro ponto também é que aquele povo, eles estavam esperando um rei a seu modo. Aqueles discípulos também, eles acreditavam que Jesus seria um rei ao modo deles. Mas quando Jesus morre, que Jesus não está mais ali com eles, eles se decepcionam. Eles ficam decepcionados, tristes, cabisbaixos, abatidos. Nós também, muitas das vezes, nos decepcionamos, pois esperamos as coisas acontecerem do nosso modo, do nosso jeito, da forma que nós queremos. Quando acontecem diferente, aí nos contrariamos, achamos que não é vontade de Deus, achamos que estamos errados, ou às vezes colocamos até culpa em Deus, achando que não saiu da forma que a gente queria, e que Deus é culpado, que Deus não existe, isso, aquilo. Mas a vontade de Deus é melhor que a nossa vontade. Aquilo que Deus tem para nós é melhor, é maior do que aquilo que nós imaginamos querer para nós. Então, o plano de Deus era muito maior do que aquilo que ele estava imaginando. A vontade de Deus era muito maior do que aquilo que eles estavam querendo, que eles estavam imaginando que aconteceria. Também, às vezes, somos nós.
Quando às vezes ficamos emburrados com nossos irmãos e até com Deus, pois as coisas às vezes não saíram da forma que nós queríamos. Mas esquecemos aquilo que Deus quer para nós é maior. E a visão de Deus, a ótica de Deus é diferente da nossa. Nossa visão é limitada de forma material. A visão de Deus é ampla, é espiritual. Não sei quando esse vídeo vai chegar para você, mas talvez seja um instrumento de Deus, a vontade de Deus que esse vídeo chegue para você em algum momento da sua vida. Pois Deus quer te dizer, quer te falar para você voltar, que as coisas que aconteceram durante o percurso foi a vontade dele. Talvez a sua vontade era pequena demais diante da vontade dele. E a vontade dele é maior que a sua. Talvez você tenha ficado emburrado, emburrada, pois não aconteceu da forma que você queria. Mas aconteceu da forma que ele quer. Da forma que Deus quer, melhor que a forma que nós queremos. Que por conta de coisas, às vezes coisas pequenas, coisas até insignificantes, ocorre de nós afastarmos, voltar à vida velha. O Senhor quer te levar na profundidade, no conhecimento, nos estudos, quer te reanimar, restaurar, para que você volte para a missão, para aquilo que Ele confiou para você, com mais força, com mais sabedoria, ainda mais cheio da presença de Deus. E Deus quer e deseja que tudo aquilo que é humano, que é limitado, que possamos superar, possamos pedir a graça de renunciar a essas práticas que limitam a vontade de Deus para nós. Temos as nossas limitações, mas que temos também compromissos com a missão, compromissos com a vontade de Deus, compromissos com o Evangelho. E o Senhor lhe deseja e quer que nós retornamos. Às vezes saímos, pegamos um outro caminho, mas o Senhor quer que nós voltamos. E o Senhor caminha conosco, Ele não nos deixa só. Mesmo quando nós voltamos atrás, Ele dá um jeito de nos encontrar e de nos fazer ter uma experiência nova com Ele. Mesmo quando mudamos de caminho, mudamos de rota, mesmo quando voltamos à nossa vida antiga, assustamos com algumas realidades, voltamos às nossas vidas antigas. O Senhor Ele deseja que tenhamos uma profundidade, que tenhamos uma nova experiência com Ele. Como aqueles discípulos de Emaús tiveram uma nova experiência com o Senhor. O coração deles arderam. E na partilha do pão eles reconheceram que era Jesus. Eles teve uma nova experiência com Jesus. Eles voltam para a missão com mais força, com mais fé, com coragem para anunciar aos seus que Jesus está vivo. Também devemos anunciar que Jesus está vivo. Também devemos seguir esse caminho e anunciar que Jesus está vivo e um dia ele voltará, ele retornará para prestar contas daquilo que ele confiou a cada um de nós. Esta é a mensagem do vídeo. Espero que esse vídeo tenha chegado até você e que tenha falado com você de alguma forma. Que a graça de Deus nos ajude a caminhar com Ele. Amém.